Olá pessoal, professor Alexandre Vander, tudo bem? O pessoal pediu para a gente fazer um comentário, um vídeo, falando das empresas Red Flags, que são essas empresas de que traduz para o investidor algum risco no momento de que eles possam comprar ações dessa empresa, fazer algum investimento, por exemplo, e ela perder valor por questão de corrupção, envolvimento de lavagem de dinheiro e assim por diante. Bom, o que nós recomendamos é importante que a pessoa tenha um domínio muito forte de auditoria das demonstrações contábeis. Um contador, administrador, economista pode fazer esse trabalho de um modo muito mais tranquilo. Existem três demonstrativos de que as empresas submetem para a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que regulamenta todo o mercado de capitais, e esses documentos eles são assinados pela auditoria externa, pela auditoria interna, pelos administradores e também o contador dessa empresa, garantindo a veracidade das informações. Aqui no Brasil tem a CVM, nos Estados Unidos tem a SEC, que é semelhante à CVM, que regulamenta o mercado de capitais. Nos Estados Unidos tem a Lei Sarbanes, quando um administrador ou um contador ou uma auditoria, eles submetem uma informação que tenha dentro dela irregularidades no aspecto contábil, eles cometem crime contra o mercado de capitais. E lá nos Estados Unidos simplesmente manda confiscar os bens e prender os administradores até de que seja assim ressarcido esse mercado de capitais. E não imaginem vocês de que aqui no Brasil, como muitas empresas do Brasil negociam ações na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, de que eles estejam livres também dessa lei Sarbanes. Bom, mas vamos lá então avaliando ou comentando esses três demonstrativos. Primeiro, o balanço patrimonial, que é a fotografia da empresa num determinado momento. Ele tem o lado do ativo, onde são feitos os investimentos, e o lado do passivo, onde vem a origens desses investimentos. Do lado do passivo, tem dois grandes grupos ali dentro, que é o patrimônio líquido, também empréstimos e financiamento, que separa entre o passivo circulante e o patrimônio líquido. Toda a grana de que entra pelos sócios dentro do patrimônio líquido também tem uma amarração com a declaração de imposto de renda da pessoa física desse sócio. Então imagine você o seguinte, um sócio constitui uma empresa de 1 milhão e se ele tem apenas 500 mil dentro da sua declaração de imposto de renda, a própria Receita Federal nos ajuda então a efetuar a análise quanto à declaração de imposto de renda e também essa empresa que o sócio detém. Uma outra grande vantagem que nós temos que analisar dentro do patrimônio líquido é o seguinte, que o dinheiro apenas pode entrar ali dentro pelo dinheiro do sócio ou pelo lucro que a própria empresa gerou, ou prejuízo quando vier destruir esse valor investido então pelos acionistas. Não pode ter um outro movimento dentro do grupo do patrimônio líquido que não seja por aporte de capital ou por lucro gerado dentro do período. Um outro item que alimenta o grupo de investimento são empréstimos e financiamento. Então, todo empréstimo e financiamento, ele vem através de um documento assinado pelos administradores da empresa e o banco coloca o dinheiro diretamente na conta corrente, no CNPJ daquela empresa que foi constituída e que faz parte já de uma operacionalização. Bom, dentro do grupo do ativo, então, qual item chama mais atenção? Nós temos o grupo do ativo circulante, onde tem os estoques comprados pela empresa, tudo por nota fiscal, cliente que também existe a emissão da nota fiscal, o ativo imobilizado, que também é comprado mediante nota fiscal. Então, toda essa parte mais ou menos fica blindada e protegida. Mas tem um grupo dentro do ativo, dentro do investimento, que se chama investimentos em coligadas e controladas. Aí chama atenção. Por quê? Essa empresa está pegando o dinheiro que você comprou ação dessa empresa e ela está comprando uma participação acionária ou societária dentro de uma outra empresa que você não conhece.
Tá ok? Então ali nós já visualizamos, aí, em algum caso de algumas empresas no Brasil, que investiu em coligadas incontroladas e essas empresas não tinham a mesma regulamentação, tanto quanto que do Brasil. Então, para onde está indo esse dinheiro? Qual o lucro está sendo gerado dentro dessa nossa empresa, que você também diretamente é sócio, ela está tendo lucro ou prejuízo? Como que se corrige tudo isso e a lei nos protege? Tem o CPC, acho que 18, de que se comenta sobre equivalência patrimonial, de que toda lucro da empresa do destino onde foi investido tem que ser reconhecido imediatamente dentro dessa empresa que é investidora, através da metodologia da equivalência patrimonial. Por que desse CPC 18? Porque nos Estados Unidos, lá no problema que teve lá dos crimes do mercado de capitais, por exemplo, as empresas criaram empresas tipo SPA que dispensassem a equivalência patrimonial e transferia todo o prejuízo dessa empresa que você era acionista para essa outra empresa de que dispensava a questão da equivalência patrimonial. Então ela pegava o prejuízo e jogava numa outra empresa, e o sócio dessa empresa ficava imaginando de que essa empresa que ele tinha comprado as ações estava tendo lucro, e na verdade ela pegava o prejuízo, que foi o caso da Enron, e transferia isso para uma outra empresa. Bom, então isso abre uma questão muito grande para a gente visualizar como que está sendo essa empresa, ou essa linha dentro do balanço patrimonial que se chama investimento em coligada ou controlado. Fique esperto sobre isso. Bom, como que você analisa, então a empresa teve um lucro, está lá demonstrado o lucro. O lucro que alimenta o patrimônio líquido desta empresa tem um outro demonstrativo que se chama demonstração do resultado do exercício, ou DRE. Nessa demonstração do resultado do exercício, esse lucro líquido que alimenta o patrimônio líquido, ele tem que ser muito bem detalhado nessa tal de DRE, que é um documento complementar do balanço patrimonial. Como que é essa DRE e o que nós poderíamos comentar? Ela vem desde a receita bruta, tira os impostos, receita líquida, tira os custos, lucro bruto. Lucro bruto, aí eu te chamo a atenção pela seguinte questão. Toda empresa que opera no mesmo segmento, elas têm que ter uma margem bruta semelhante. Imagina o seguinte, uma empresa aeronave, que vende aeronave. Todas as empresas produzem avião e vendem para um público semelhante que elas disputam no mercado. Se você dividir o lucro pela receita líquida e pelo lucro bruto, o percentual, que é a margem bruta, não pode ser muito diferente entre essas grandes empresas que você está comprando ação. Não condiz, por exemplo, uma empresa ter uma margem bruta de 90% e uma outra empresa que há muito tempo está no mercado ter uma margem bruta de 10%. Então já está tendo ali algum problema de ocultar os custos para melhorar o lucro. Tá ok? Por exemplo, empresas de bebidas. Todas as empresas de bebida compram a mesma matéria-prima e disputam o mesmo segmento de mercado. Então não tem o porquê, por exemplo, uma margem bruta da Ambev ser diferente de uma margem bruta da Heineken. Então elas têm mais ou menos a mesma margem bruta. Então o que a gente aconselha? Analisar as margens por segmento. Descendo mais uma linha, tirando do lucro bruto, tem as despesas administrativas e despesas comerciais, daí nós chegamos no lucro operacional. Esse lucro operacional, quando a gente divide também pela receita líquida, nasce a margem operacional, que também deve ser semelhante às empresas do mesmo segmento. Então, quando você analisar uma empresa com margem operacional diferente do seu segmento, é sinal de que essa empresa está ocultando despesa ou está pagando despesa de que não lhe é competente. Então, a gente pede para você ler com mais atenção os relatórios que são submetidos para a CVM, que são os relatórios de análise das demonstrações financeiras que todas essas empresas colocam no site explicando o que aconteceu de avaliação de um período para o outro, ou justificando o porquê a margem bruta caiu, a margem operacional caiu, assim por diante. Bom, um outro toque também. Toda empresa que tem empréstimo e financiamento, ela tem que ter a despesa financeira. Se você dividir a despesa financeira pelo volume que está lá no passivo do balanço patrimonial, dividindo despesa pelo passivo, tem que resultar, por exemplo, num custo do endividamento bancário, reconhecimento dos juros, semelhante a uma taxa praticada no mercado, por exemplo, 12%,
para cima, 12, 8, 9, 15%. Porque se você dividir a despesa financeira pelo financiamento e der 1%, por exemplo, o que estamos visualizando? Essa empresa não está reconhecendo os juros para melhorar o seu próprio lucro. Daí aumenta o lucro por ação aumenta e você está comprando a ação de uma empresa analisando lucro líquido ou lucro, dividend yields, por exemplo, lucro por ação, está totalmente errado. Então sempre é bom fazer essa análise individual da empresa, amarrando então lucro e esses principais pontos que nós estamos comentando com os senhores. Bom, daí existe um outro demonstrativo que se chama demonstrativo de fluxo de caixa, que ele parte do lucro líquido que a empresa gerou e demonstra todo o caminho do dinheiro até chegar no caixa, para visualizar se esse dinheiro alimentou o caixa ou não, ou aonde foi parar esse dinheiro. Esse dinheiro, por exemplo, foi utilizado para compras de máquina e equipamentos, utilizado para incremento nos estoques, prazo de financiamento com fornecedor. Então, pelo demonstrativo fluxo de caixa, nós conseguimos analisar as origens e as aplicações de recursos, que é um documento também complementar que as empresas submetem isso também para a CVM. Bom, nós passamos uma visão tanto que geral. No nosso site tem lá educacional, contabilidade, os CPCs 18, 36, combinação de negócios. Também você vai visualizar uma aula sobre demonstração financeira, entendendo os demonstrativos contábeis, que já está com uma visualização muito boa, acho que 28 mil visualização. E se tudo isso não te satisfazer, nós temos um curso de Investindo na Bolsa de Valor com Segurança, onde nós apresentamos toda essa estrutura em 30 horas de aula e também os principais indicadores de análise econômica e financeira, tipo com auditoria para você investir com mais segurança. Bom, é isso que eu gostaria, ou temos o tempo para comentar aqui no Instagram, que o tempo é muito curto, sobre essas empresas red flag, que elas transmitem um pouco de insegurança para o mercado. Dê uma olhada no canal do YouTube nosso também, tem diversos materiais lá de aulas explicativas dos cuidados e também sobre gestão empresarial. Tudo de bom para você, professor Alexandre Vander.